Então, hoje nós vamos ver aí, fazer uma recapitulação, fazer o roteiro e fazer a atividade de aluno da aula 3 e da aula 4, tá? Então, começando da aula 3. Então, eu vim aqui na disciplina de gestão de qualidade e segurança do paciente. Então, aqui tem a tela e a aula 3. Eu baixei 2 arquivos, tanto os slides que o professor utilizou na aula, quanto a atividade de aluno, nós vamos ver agora, tá? Vamos lá, gente. A atividade de aluno 3, né? Atividade de aluno 3, dessa disciplina. Então, essa disciplina, essa aula 3, ele fala do quê? Sobre a linha de cuidado, tá? Linha de cuidado. Então, a segurança do paciente integrada a sistematizada, tá? Então, vai falar sobre a questão de como você ter uma linha de ter o cuidado de paciente. Para quê? Para que essa segurança do paciente seja organizada, para não ter problemas, tá? Então, ele faz algumas perguntas aqui. Tá? Faz algumas perguntas. Todas elas são dissertativas. São 4 perguntas dissertativas. Tá? Então, a primeira pergunta, ele pede para você descrever o que é gestão de documentação e quais as suas atividades envolvidas nesse processo. Pede para você, na segunda questão, para descrever o detalhamento de 6 metas de segurança do paciente, né, e como pode alcançá-las. E a terceira, o que são desfechos clínicos e cite como podemos acompanhar. E o quarto, descreva o que é o núcleo de segurança do paciente, tá? Falando da sua importância. Então, para a gente poder responder essas questões, a gente vai lá para os slides para a gente poder dar uma recapitulada. Então, a gente vai falar o quê? Sobre gestão de documentação e atividades envolvidas nesse processo. Gestão de documentação e as atividades envolvidas nesse processo. Na aula 3, o professor priorizou a gestão do protocolo de qualidade, né? De qualificação, as práticas recomendadas de segurança do paciente e os score e análise. Então, aqui, ó, gerenciamento de protocolo. Então, nós vamos ver sobre gestão de documentação, tá? Aqui ele fala sobre os processos clínicos, né? O que são processos clínicos, tá? No caso, a metodologia, né? Então, algumas perguntas aqui para vocês poderem escrever esses processos clínicos, tá? E aí, em relação à metodologia, ele põe 2 perguntas principais, que é como será revisado e como será distribuído. O que? Esses processos clínicos aqui, tá? A periodicidade, o tempo, né? Quem irá revisar, como será distribuído esse processo clínico aqui, tá? Dentro desses processos clínicos, como será acompanhado e gerenciado, tem 3 momentos diferentes que a gente precisa ver, que é a gestão, supervisão e auditorias de processos. Tá? E aí que a gente vai encontrar esse gestão de documentação aqui que a gente está querendo. Tá? Gestão de documentação. Então, lembrando que essa gestão de documentação, ele está dentro dos processos clínicos. Tá? É uma das fases dos processos clínicos. Então, vamos lembrar o que é processo clínico. Ferramentas que permitem padronizar o atendimento. Tá, gente? Esses que são os processos, não, os protocolos clínicos. Tá? Esses são os protocolos clínicos. Deixa eu ver aqui quem está querendo entrar. Quem está entrando. Só um minutinho. Então, são ferramentas que vocês vão utilizar para padronizar o atendimento, tá? E a determinada patologia ou condição, discriminando o quê? As ações de prevenção, diagnóstico, cura, cuidado, reabilitação e um determinado ponto de atenção. Então, por exemplo, nós estamos com os protocolos agora de entrar no local, certo? Ninguém pode entrar em lugar fechado sem máscara, correto? E também, o local que a pessoa vai entrar tem que ter disponibilizado álcool em gel,
para a pessoa pegar, entrar e limpar as mãos com álcool em gel. E estar de máscara. Isso é um protocolo. Isso são o quê? A ferramenta utilizada seria o álcool em gel ali e a pessoa tem que estar com máscara. Isso é um protocolo clínico. E existem outros diversos protocolos clínicos, e vocês que já trabalham na área podem falar muito mais com propriedade do que eu, tá? Que trabalha nessa área. Quando eu falo de protocolos na educação física, por exemplo, nós temos alguns protocolos, por exemplo, a roupa, né? Eu não posso permitir que um aluno faça uma atividade física de jeans, por exemplo, de salto alto, porque são alguns, essas vestimentas vão o quê? Atrapalhar, no caso, a atividade física dele. Por exemplo, eu não posso deixar também que ele trabalhe com as mulheres com brinco muito grande, porque pode arrebentar e pode rasgar a orelha. Tá? É orientado que se prenda o cabelo, para que se não se prenda prende o cabelo em algum lugar e machuca o cabelo. Então, são alguns protocolos. E aí, quando a gente fala de protocolos no clínicos, eu estou falando da questão clínica mesmo, é algo que vai padronizar, né, o atendimento, tá? Padronizar o atendimento. Então, aqui, né, tem várias questões e tem duas principais. Como será revisado? Como serão acompanhados e gerenciados? Né? Partindo do princípio que já foi realizada a doença, já viu o responsável, né? O contexto, já se formalizou e se pensou no protocolo, né? Já se validou esse protocolo, ó, deu certo, é assim que é mesmo, tá tudo certo, tá? Agora, como é que ele vai ser revisado e como será acompanhado, gerenciado, tá? E aí, aqui entra a questão de como será revisado e como será distribuído, tá? Como é que ele vai... quanto tempo vai ser revisado para ver se está correto? Quem que vai verificar se está realmente dando certo esse protocolo? E como é que ele vai ser distribuído? Para as pessoas saberem e lerem, tá? Por e-mail, por papel, tá? E aí, como será acompanhado, gerenciado, né? Que entra, na verdade, na questão aqui dos processos clínicos aqui da metodologia, que entra aqui a questão de gestão. Tá? E aí ele vai falar sobre gestão da documentação. Vamos lá. Diversos tipos de informações técnicas, isso que é gestão de documentação. Protocolos em geral, protocolos clínicos e procedimentos, né, que é o POP, que a gente já falou semana passada, operacional padrão, que é os procedimentos, né, padrão para se realizar alguma ação lá na clínica ou no hospital, seja onde for, né? Então, o que é uma gestão de documentação? Processo padronizado e organizado que permite localizar informações atualizadas de forma rápida e ser um grande alicerce para a tomada de decisões. Então, gente, o processo de documentação é o quê? Tem que ser um processo padronizado, organizado, algo que já está certo, né? Que permite o quê? Localizar informações o quê? Atualizadas, rápidas, né? Para se tomar uma decisão, tá? Isso que é gestão de documentação, tá? Gestão de documentação. Essa gestão de documentação, ela deve abordar as seguintes atividades: distribuição, acesso, recuperação e uso, armazenamento e preservação, incluindo preservação de legibilidade. E aqui, quando eu falo armazenamento, por exemplo, aqui distribuição, acesso e recuperação e uso. Então, distribuição dessa documentação, acesso tem que estar fácil, né? A recuperação para poder usar no dia a dia. Guardar essa documentação, armazenamento, preservação, né? Controle de alterações, por exemplo, controle de versões. Então, por exemplo, teve alguma alteração? Quem alterou? Por que alterou? Como foi alterado? Também tem que estar, a gestão de documentação tem que ver isso. E retenção e exposição. Retenção é o ver. É ver se essas alterações realmente elas foram necessárias e realmente precisam manter, né? Essas alterações. Tá? Então, isso aqui são as partes principais aqui da gestão de documentação, tá? Tem algumas ferramentas. Então, o POP, que é o Processo Operacional Padrão, que a gente viu semana passada, né? Tem o quê? Descrever como os documentos, né?
no sistema de gestão de documentação são controlados: distribuição, acesso, recuperação, uso e armazenamento, tá? Então, o mais importante é vocês terem ciência que essa gestão de documentação é um processo padronizado, tá? Alguém que trabalha na área pode me dar um exemplo desse processo, dessa gestão de documentação? Não? Alguém que trabalha no hospital, em clínica? Tem como dar um exemplo? Ninguém? Então, vamos lá. Então, assim, ó, escrevendo, na verdade, respondendo a primeira questão, descreva o que é gestão de documentação e quais atividades envolvidas nesse processo. Então, tá aqui, né? O que é? Processo padronizado e organizado que permite localizar informações atualizadas de forma mais rápida e ser grande alicerce para a tomada de decisões. E o que são, quais atividades envolvidas? Traz aqui, ó. Distribuição, acesso, recuperação e uso, armazenamento e prevenção, incluindo prevenção de legibilidade, né? Controle de alterações, por exemplo, controle de versão, retenção e disposição. Seria essa a resposta, tá? Eu coloquei isso no Word, depois eu mando para vocês. Vamos lá. Segunda questão. Descreva detalhadamente as 6 metas de segurança do paciente e como podemos alcançá-las. Tá aqui. Aqui tá falando sobre software, né? Um pouquinho. Então, a gente vai falar sobre as 6 metas de segurança do paciente. 6 metas de segurança do paciente. Aqui continua, na verdade, botou uma situação problema. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso mesmo. Então, ó, eu vou ler para vocês aqui, ó. Em uma determinada microempresa, produzia-se 250 pães de queijo por dia. Aumentou-se a demanda de produção para 1.500 pães de queijo. O chefe de cozinha identificou a necessidade de alterar o fluxo de produção. Novos funcionários foram contratados para suprir a necessidade da organização. No entanto, a receita e o modo de produção disponível estava desatualizado. E os novos colaboradores realizaram de maneira distinta do chefe da cozinha. Que confusão, né? Então, aumentou a demanda, precisou contratar novos funcionários. Esses funcionários começaram a cozinhar, cada um de uma forma diferente, porque a receita não estava atualizada. Então, ó, não sabia que existia um documento que descrevia aquele processo. Não sabia que... Alguns erros, né, gente? Não sabia que precisava solicitar a atualização do documento. Realização do processo e atualização do documento. Colaboradores diferentes. Documentação foi atualizada, mas não foi publicado ou disseminado. Não existe um fluxo, documento de controle da documentação. E nossos colaboradores não foram treinados. Olha quantos erros foram feitos aí. Né? Um erro atrás do outro. Tá? Então, primeiro, ninguém sabia do documento que deveria escrever aquele processo. Não se pensou-se nisso. Né? Não sabia o que? Necessidade, precisava o quê? Solicitar a atualização. Porque tá lá tudo tranquilo, ninguém pediu, né? Essa atualização. Tá? Então, a realização do processo de atualização do documento, colaboradores diferentes, tem colaboradores diferentes, todo mundo tem que passar por um treinamento, onde entra aqui final, ó, não foram treinados. Não existe fluxo, documento de controle de documentação. Tá? A documentação não foi atualizada. Então, esse é um erro gravíssimo, que pode estar acontecendo na clínica ou no trabalho onde vocês, no hospital ou no local onde vocês estão trabalhando, tá?
Eu coloquei aqui alguns cuidados. O professor fala aqui em algum lugar, ó, conforto. Aqui, os cuidados centrados no paciente. Isso, eu quero mostrar para vocês antes do que eu escrevi, para depois a gente discutir. Ó, qual seriam, então, essas... tá pequena, né? Deixa eu aumentar aqui. Essas 6 metas de segurança do paciente. A primeira, identificação correta dos pacientes. Os pacientes clientes devem ser identificados com, no mínimo, nome e data de nascimento. Quando necessário, utilizar a identificação considerados os únicos. Primeira meta. Comunicação efetiva. A segurança da assistência depende da comunicação entre os colaboradores. A instituição deve padronizar como, por quem e para quem são transmitidas as informações acerca do paciente. Melhorar a segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos. Envolve padronizar procedimentos para garantir a segurança de armazenamento, movimentação e utilização de medicamentos de alto risco. Cirurgia segura. O conceito de cirurgia segura envolve medidas adotadas para a redução de risco de eventos adversos, que podem acontecer antes, durante e depois da cirurgia. Então, medidas tomadas. Qual é o protocolo de medidas tomadas? Eventos adversos cirúrgicos são incidentes que resultam em dano ao paciente. Sai do paciente, vai que sala? Quanto tempo vai ficar lá na sala de recuperação? Quem vai olhar quem vai subir? Quem vai ficar olhando? Né? Esse paciente. Eu lembro quando eu fiz a cesárea do meu filho mais novo, que eu estava na recuperação. E eu já estava acordada. Eu acordei. E eu estava ali, aí uma enfermeira chegou e falou assim para a outra: olha, eu vou levar essa paciente aqui para o quarto. Não tem ninguém olhando aqui, as outras. Fica de olho nas outras, nessas moças aqui. A outra fala: não, eu não posso agora, porque eu tenho que levar tal coisa. Mas, gente, eu tenho que levar essa paciente, está na hora dela ir para o quarto, né? E já pediram. E aí ela falou: ah, não, mas eu não posso ficar agora. Não, fica aí 2 minutinhos, eu já volto. Ela falou: tá bom, então vai rápido. Como vai rápido? Eu fiquei olhando aquilo tudo, aquela discussão, falei: como assim vai rápido? A outra vai rápido, levar a paciente para o quarto, vai rápido, a outra vai ficar 2 minutos. E não deu outra, né? Tava eu e mais, acho que tinha mais uma pessoa. Acho que é eu e mais uma, eu lembro só de mais uma. E aí a outra foi, saiu, levou a paciente, e a pessoa que ficou, ficar lá 2 minutinhos, a pessoa demorou demais, ela foi embora, nós ficamos sozinhas ali, né? Então, essas medidas adotadas aí não estão legais. Uma de nós pode cair, né? Ter algum problema, e ninguém tem ali para olhar. Então, isso é uma cirurgia segura. Higienização das mãos, prevenção e controle das infecções por meio de um programa efetivo e ênfase na importância da prática de higienização das mãos, que é aquilo que os médicos lavam, né, lá dentro dos locais. E reduzir risco para quedas ou lesão por pressão. Ações preventivas para reduzir o risco de quedas e lesões por pressão na atenção hospitalar. Tá? Então, aqui são 6. Nos slides também tem, vou mostrar para vocês. Essas são as 6. Cultura e segurança do paciente, tá? Quando ele fala aqui da cultura e da segurança, ele vai falar sobre isso, tá?
incluindo cultura dos profissionais, dos trabalhadores, segurança, as metas financeiras, os recursos, fala sobre essas culturas aqui, tá? E as metas dos pacientes, que a gente acabou de ler. Os 6 metas aqui. Identificar corretamente o paciente, melhorar a comunicação entre profissionais de saúde, melhorar a segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos. Gente, ó, essa meta aqui é passada pelo Ministério da Saúde, tá bom, gente? Programa Nacional de Segurança do Paciente, tá bom? Isso aqui é lei, o Ministério da Saúde exige que seja realizado. Assegurar a cirurgia em local de intervenção, procedimento e paciente correto, higienizar as mãos para evitar infecções e reduzir o risco de quedas e úlceras por pressão, tá? E aqui nos slides ele acaba falando um pouquinho sobre cada uma delas, tá? Identificar a segurança do paciente, e assim vai por diante. Tudo bem? Por enquanto, tudo bem, gente? Tem alguma pergunta? Não, Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, pode interromper e perguntar, tá bom? Bom, aqui está falando sobre desfechos. Quem são os desfechos clínicos? Como podemos acompanhar? Tá? O que são desfechos clínicos? E cite como podemos acompanhar esses desfechos clínicos. Isso aqui são 6, tá bom? Que eu dei uma resumida. Depois vocês olhem direitinho. Tá? Então, aqui vai falar sobre o score e análise dos desfechos clínicos. Né? O que ele está perguntando aqui é o que são, tá bom? E vamos citar como podemos acompanhar. O que são? Então, logo aqui ele fala, ó, em saúde, todas as ações têm como foco principal o paciente. E qualquer ação produzirá ou não efeitos de benefícios desejados e de malefícios indesejados nos mesmos pacientes. Esses efeitos podem ser genericamente definidos como desfechos. Tá? Então, esses efeitos. Então, todas as ações têm o foco principal no paciente. E qualquer ação produzirá efeitos benéficos e maléficos, tá? Nos pacientes. Então, na verdade, esses efeitos, que é a consequência dessas ações, eles podem ser genericamente definidos como desfechos, tá? Então, seriam essas consequências. Por isso que é desfechos clínicos, tá bom? As ações. Intervenções ou exposições, tratamentos, atitudes educativas, intervenções não medicamentosas e procedimentos. Essas são algumas ações que ele pede aqui, né? Como podemos acompanhar? Acompanhamos por essas ações aqui. Os desfechos relevantes então, são denominados como clínicos, não intermediários, pois são aqueles que importam ao paciente, seja porque duram, porque não são desfechos associados diretamente ao impacto clínico desejado, ou possivelmente por aqueles considerados na prática clínica. Tá? Eu coloquei aqui tem um exemplo, né? Desfecho clínico intermediário, exemplo. Melhoria laboratorial sem representar uma melhora clínica. E ele coloca uns outros exemplos aqui também de score e tal. Eu coloquei assim para vocês, ó. Desfechos clínicos são resultados de uma determinada assistência prestada à saúde, Trata dos desfechos relacionados às ações nos serviços de saúde. Podemos acompanhar os desfechos clínicos através de dados, como, por exemplo, mortalidade, sobrevida, complicações, eventos adversos, bem como utilizar score de instrumentos e escalas variadas, tá? Que é o que ele, na verdade, fala aqui, esses scores aqui, pontuação, escala de saúde, de Goldberg, tá? Esses scores aqui todos. Tá? Então, depois dá uma lidinha para vocês identificarem o que eu falei aqui. O que eu escrevi aqui.
Na verdade, eu escrevi a resposta de acordo com o que a aula teve, os slides. Depois você dá uma lidinha e aprofundem, tá? Então, os desfechos clínicos são acompanhados pela mortalidade, sobrevida, alguns eventos adversos, instrumentos de escala, pesquisas, e assim a gente consegue acompanhar quais são os desfechos clínicos daquela região, daquela clínica, daquele hospital, tá? E a última pergunta está falando sobre o núcleo de segurança do paciente, tá? Para descrever dentro de uma instituição e qual a sua importância. Então, ele fala aqui acho que ele fala aqui nos slides, o professor fala, ó, aqui é uma outra situação, problema. Não, é só essa aqui, acho que ele fala na aula. Na essa solução problema aqui, ele vai falar sobre um incidente na área de saúde. E aí, eu coloquei para vocês aqui, ó. Os núcleos de segurança do paciente têm a responsabilidade de promover ações de gestão de risco assistenciais no serviço de saúde. Então, o núcleo de segurança do paciente, tá? A gente viu aqui um pouco mais para cima. Então, tem essa responsabilidade. Tá aqui, ó. Agora eu lembrei. Aqui, ó. Ah, não, eu pensei que ele falaria aqui, mas ele não falou. Então, eu acho que o professor fala na aula mesmo, gente. Vocês têm que assistir o vídeo para poder verificar. Então, o núcleo de segurança do paciente é a responsabilidade do que é? Promover ações de gestão de riscos assistenciais do serviço de saúde, o que, conforme a regulamentação sanitária, consiste na aplicação sistêmica e contínua de políticas, procedimentos, condutas e recursos na identificação, na análise, na avaliação, na comunicação e no controle de riscos e eventos adversos que afetam a segurança, a saúde humana e a integridade de profissionais no meio ambiente e imagem institucional. Então, ó, esse núcleo de segurança do paciente, na verdade, toda empresa tem que ter, hospitalar, né, e clínica tem que ter, porque ele tem essa responsabilidade de promover ações que vão gerenciar, que vão evitar risco ao paciente, tá? Todas aquelas ações que vão organizar, padronizar ações dia a dia, que vão desde facilitar o paciente dentro daquela instituição até de evitar problemas, tá? Melhorar a comunicação interna, para o paciente saber onde vai, o que ele vai fazer, né? Eu acho bem interessante, não sei se vocês já foram no pronto atendimento do hospital em Campinas, aquele hospital Vera Cruz. Eles têm umas linhas coloridas no chão. E aí, quando você está lá, a pessoa fala assim, você atende, né? Depois ele fala assim, ele te chama, siga a linha amarela. E aí você tem a linha no chão, e aí você segue a linha amarela, você vai chegar no local certo. Aí, às vezes, ele fala, não, siga... Aí, depois está lá no lugar da linha amarela, ele fala o seguinte, olha, vai seguir a linha verde e lá você vai ver, vai tomar medicação. Aí, você segue a linha verde e vai chegar no lugar da medicação. Né? Isso, na verdade, é um protocolo, é uma ação organizada, orientada, sistematizada, que o hospital fez, fazer com que o paciente ele chegue no local correto. Tá? Então, o núcleo de segurança do paciente, ele tem essa responsabilidade de realizar ações para descrever ações para que tenha realmente um procedimento correto. Deu para entender, gente? Deu. Desse caso das linhas coloridas no chão, das faixas coloridas, quer dizer, na Unicamp é assim também, Josi. Sim, verdade. Tem razão. Você trabalha na Unicamp? Não, eu vou com meu pai lá, meu pai é paciente da Unicamp. Já estive lá várias vezes, aí eu já observei isso. Então, eu acho bem interessante. Eu também já fui lá no Unicamp, eu vi também. Eu achei bem interessante, porque às vezes você fala assim, vai lá na enfermaria. Hã? Vai tomar um medicamento na segunda esquerda.
o paciente fica doido, né, procurando local, né? Chega na UTI, mas não chega no lugar para tomar o medicamento. E assim, por que acontece isso? Porque não tem o núcleo de segurança do paciente não está agindo corretamente, tá? E na verdade, esse núcleo, ele tem a responsabilidade de estar sempre verificando problemas, né? Por isso precisa ter as pessoas corretas, né? A gestão de documentação que a gente leu lá, essa gestão de documentação tem que estar documentado, qual é o protocolo, tem que estar atualizado, para que todo paciente que chega, as pessoas novas que chegarem, lê aquele gestão de documentação, lê o protocolo certinho e seguir da mesma forma. Não fica cada um falando a mesma coisas diferentes, tá? Como a gente viu lá na situação problema. Então é isso, gente, que falava então da aula 3, tá? Foi uma aula bem gostosa, quem assistiu, né? Não teve grandes assim complicações, mas essa questão aqui. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Posso passar para 4? Pode passar. Então, bora lá. Então, aqui na teleaula 4, vocês conseguem pegar tanto a atividade aluno, encontrar aqui os documentos, né, essas atividades externas aqui, atividade aluno e tantos slides também. E é assim que eu encontro. Pessoal, nessa última aula, ele está falando sobre gestão de risco, tá? Eventos adversos, né? Então, relacionado à assistência à saúde. Então, vai falar sobre como gerenciar os eventos adversos, os riscos para que não ocorram, né? Como é que a gente gerencia isso daí? Vai falar sobre isso daí, tá? O professor Leandro, que deu a aula, tá? E aí ele vai falar especificamente sobre o que é eventos adversos, indicadores de qualidade e ferramenta de gestão, notificação, mitigação, investigação e análise dos eventos adversos, tá? Que na verdade é notificar e investigar o que está acontecendo. A primeira pergunta é, e essas atividades aqui, ele pede para a gente poder também discutir sobre algumas questões importantes aqui, tá? E ter alternativas. Então, vamos ler a primeira aqui, ó. Diferencie incidente, reação adversa e evento adverso. Então, ele pede para a gente ver a diferença. O que é incidente? O que é reação adversa e o que é evento adverso? Então, aqui ele vai falar sobre gestão de indicadores de qualidade, né? Quais são os indicadores de qualidade, alguns indicadores, né? Acompanhamento, né, desses indicadores de qualidade. Depois vocês dão uma olhadinha. Nesses indicadores. E aqui ele vai falar sobre as ferramentas da gestão, tá? Ferramentas de gestão da qualidade. E vai trazer aqui uma metodologia, vai falar sobre metodologia, técnicas utilizadas, né? Que essas ferramentas, né? Para quê? Priorização de problemas, tá? Depois vocês vão dar uma lida nele, ver a aula que foi hoje. Deixa eu ver onde colocou aqui. Eu acho que eu não copiei daqui. Eu copiei da aula mesmo. Vamos lá, ó. Então, ele está falando assim, ó, diferencia incidente, reação adversa e evento adverso. Incidente é o evento ou circunstância que poderia ter resultado ou resultou em dano desnecessário ao paciente. A gente viu isso na aula passada. O que seria incidente, tá? Agora que eu lembrei. Foi na aula passada que a gente viu essa questão do que é incidente. Tá? Então, é evento ou uma ação ali que aconteceu que poderia ter resultado ou até resultou em dano desnecessário ao paciente. Então, você molhou o chão está sendo limpo, não colocaram nenhum aviso e o paciente passou, escorregou, caiu.
Então, não aconteceu nada com ele, mas poderia ter acontecido. Isso é um incidente. O que é um evento adverso? É todo incidente que resultou em dano ao paciente, tá? Então, o evento adverso é esse incidente, mas aí ele aconteceu um problema mesmo, o paciente ele se machucou, ele caiu e ele se machucou feio aí na queda do meu exemplo, tá? E já a reação adversa, essa reação que ele fala aqui, que é evento, né? Evento adverso, trata-se do quê? Trata-se de evento adverso não evitável. Exemplo, efeito colateral de uma medicação. Então, por exemplo, ele tomou um medicamento, teve um efeito colateral, aí ele não teve jeito, e aí ele teve, sei lá, uma alergia, alguma coisa assim. Isso, na verdade, ele é um evento adverso, não uma reação adversa, tá? O reação adversa, ela pode ser evitada, tá? Como? Cuidando para que não aconteça nenhum incidente. Já o evento adverso, muitas vezes não podem ser evitados, tá? Porque não se sabe, muitas vezes se dá a medicação, por exemplo, né? E aí não se sabe o que aconteceu. Por exemplo, o paciente chegou e está na sala de espera e, sei lá, está com uma lesão na perna, porque ele veio se consultar ou veio fazer fisioterapia, e aí ele levanta e cai, machucou. Isso aí, na verdade, é uma coisa que você não pode prever. E aí, isso a gente chama de evento adverso, tá? As reações adversas, aí são consequências do incidente, tá? Que é uma ação que poderia ter causado algum problema. Então, quando acontece o problema, é a reação adversa. Tá claro que é os três, gente? Tem alguma dúvida? Não? Então, na verdade, esse evento adverso a gente não tem como prever. Agora, a reação adversa, sim. A gente pode cuidar para que não aconteça, desde que a gente tome cuidado com os incidentes, para que não tenha incidentes nenhum. A segunda pergunta, ela fala o seguinte: ferramentas de qualidade são técnicas utilizadas com a finalidade de definir, ferramentas de qualidade. Técnicas. Utilizar com a finalidade de quê? Definir, mensurar e analisar. Três coisas, gente. Ele está afirmando aí. Elas são técnicas, tá? Que têm o objetivo de definir, mensurar e analisar, tá? E, por último, propor soluções para problemas que interferem no bom desenvolvimento do processo de trabalho. Algumas das ferramentas de qualidade são apresentadas graficamente a seguir. Então, existem, na verdade, 4 ferramentas de qualidade aqui. Vamos olhar aqui nos slides. Como eu falo aqui, técnicas utilizadas para a identificação e priorização de problemas, elaboração e implementação de soluções e verificação de resultado. Eu acho que ele bota alguns. Não, esse é acompanhamento de indicadores, tá certo. É isso mesmo. Tá, a ferramenta de gestão. Brainstorm e diagrama de Pareto. Então, aqui, ferramentas de qualidade. Metodologia e técnicas utilizadas para identificação e priorização de problemas. Elaboração e implementação de soluções e verificação de resultados. O brainstorming, método técnico que consiste em um grupo de pessoas reunidas com interação entre elas de forma direta e que isso vai gerar algo sobre o tema ali abordado. E aí ele fala um pouquinho mais sobre o que o brainstorming trabalha. O diagrama de Pareto permite selecionar itens ou fatores em sua ordem crescente de importância para a melhoria da qualidade, redução de custos, acidentes e racionalização de serviços. É uma outra forma também de ferramenta, tá? E aqui ele fala sobre algumas questões sobre esse diagrama de Pareto.
Né? Então, aqui, olha, ele até coloca um gráfico desse diagrama aqui, tá? Aqui eu acho que ele não apresenta, foi na aula ao vivo que eu acho que ele apresentou. Meio ambiente. Ah, tá. Aqui ele não apresenta aquele mapinha. Ah, tá, aqui também tem, gente, ó. Conceito, incidente, dano e risco. A gente falou semana passada, mas também tem aqui. Cada um deles. Que a gente falou hoje. Acho que não tem aquele. Acho que eu vi. Acho que foi na aula mesmo, então, tá, gente? É porque eu recebo a aula um pouquinho antes de vocês e eu já vi a aula semana passada. Ah, tá aqui, ó. Ferramenta, eventos adversos, plano de ação. Ferramenta 5W, tá? A ferramenta 5W2H é um checklist administrativo de atividades, prazos e responsabilidades que devem ser desenvolvidas com clareza e eficiência por todos os envolvidos de um projeto. Então, existe dentro das ferramentas, né, o que ele pede aqui, né, as ferramentas de qualidade, quais são essas ferramentas de qualidade? Ele coloca aqui esses 4 gráficos. Então, uma delas é a 5W, tá? Que é essa primeira aqui, ó. Que é um checklist administrativo de atividades, prazos e responsabilidades que devem ser desenvolvidas com clareza e eficiência por todos os envolvidos em um projeto, tá? Então, o que seriam esses 5W aqui, ó? Na verdade, é em inglês, né, gente? É tudo pergunta. O que será feito, por que será feito, onde será feito, quando será feito, por quem será feito. Esse é o 5W, tá? Os 2H, como será feito, quando vai custar, que na verdade entra no do X ali. Análise do custo da causa raiz. Aqui é uma situação problema, né? E ele acaba explicando como é que você vai avaliar isso melhor, tá? Mas, quando vocês assistirem a aula, vocês vão entender o que ele está falando. Algumas ferramentas de qualidade são apresentadas no gráfico a seguir. Quais são elas? Então, aqui o W, fluxograma, X, diagrama de causa e efeito, né? O Ishikawa, que a gente viu que tem ali nos slides de vocês, o histograma, que é o Y, tá? E o diagrama paralelo, Pareto, o diagrama de Pareto. Então, esses 4 ferramentas aqui, tá? Elas são 4 técnicas, na verdade, tá? Essas 4 técnicas aqui vai definir, mensurar, analisar e propor soluções. Então, fluxograma, ele do W, aqui dos 5 Ws, ele vai fazer o quê? Ele vai definir, tá? O diagrama de causa e efeito, como diz o nome, ele vai mensurar para ver o que está acontecendo, tá? E o histograma, no caso, ele vai o quê? Analisar. É um gráfico. E aí, por último, o diagrama de Pareto, ele vai o quê? Propor soluções. Essas são as 5 ferramentas que são utilizadas, né, para, na verdade, melhorar a qualidade do trabalho. Ele falou bastante sobre isso na aula hoje. Vocês assistiram? Se vocês assistiram a aula de hoje, acho que até sexta-feira está liberado o vídeo. Aí vocês assistam também para vocês entenderem, tá bom? Bom, aqui ele faz uma perguntinha e coloca até umas alternativas aqui. Então, vamos lá. As ferramentas de qualidade são métodos utilizados para a melhoria de processos e soluções de problemas em qualidade. Tá? Essas ferramentas de qualidade. Então, são métodos, está afirmando, métodos utilizados para a melhoria de processos e soluções de problemas de qualidade. O uso dessas ferramentas tem como objetivo a clareza no trabalho, gente. E principalmente a tomada de decisão, com base em fatos e dados, ao invés de opiniões. Então, essas ferramentas têm o objetivo de que, eu acho que é isso, eu acho aquilo não. Está acontecendo isso, vamos fazer isso para poder melhorar aquilo, tá? Então, Jonas Marcuse, que é um autor, apresentação de ferramentas de melhoria de qualidade e produtividade nos processos produtivos, um estudo de caso. Então, ele fala, esse autor aqui, na verdade, isso aqui é um artigo, tá?
está falando o ano, 2013, ele vai falar sobre a aplicação de ferramentas de melhoria de qualidade. A respeito das ferramentas de gestão de qualidade, é correto afirmar. Na verdade, eu acabei já colocando aqui a alternativa, né, que é o correto. Mas, o diagrama de Pareto é uma ferramenta que nos ajuda a criar a cultura da disciplina, identificar problemas e gerar oportunidades para a melhoria. A proposta é reduzir o desperdício de recursos? Não, tá? Na verdade, a ferramenta de Pareto, a gente viu o quê? Que através disso aqui, olha, a ferramenta de Pareto, tá vendo aqui? Ela vai fazer o quê? Ele já coloca aqui em cima. Ele vai propor soluções. Propor soluções. Também conhecida como tempestade de ideias, o brainstorm é uma dinâmica de grupo que é usada em várias empresas como uma técnica para resolver problemas específicos através de um gráfico, cuja finalidade é organizar o raciocínio e discussão de problema prioritário? Não. Deixa eu mostrar para vocês. Método técnico que consiste em um grupo de pessoas reunidas com interação entre elas de forma direta e que isso vai gerar algo sobre o tema ali abordado, tá? Um tema ali abordado. Então, na verdade, ele fala o seguinte, também conhecida como tempestade de ideias. O brainstorm é uma dinâmica de grupo que não é dinâmica de grupo para várias empresas com a técnica para resolver problemas específicos através de um gráfico cuja finalidade é organizar o raciocínio e discussão de problemas prioritários. Não, né? É um método técnico, também, sim, grupo de pessoas reunidas, com interação entre elas, não é um bate-papo, não é, na verdade, uma discussão, de forma direta, que vai gerar o quê? Resolver problemas, tá? O C, você sabe está correto, a gente já volta. O diagrama de Pareto é um gráfico de barras que ordena as frequências das ocorrências, da maior para a menor, permitindo a priorização dos problemas e também é conhecido como diagrama 6M. Permite selecionar itens ou fatores em sua ordem crescente de importância. Então, ele fala aqui, olha, frequência de ocorrência para maior para menor. Não, não é maior para o menor, é menor para o maior, porque é crescente. Esse que é o problema, tá? Então, o diagrama de Pareto é sim um gráfico de barras que ordena as frequências das ocorrências, né, de ordem crescente, então do menor para o maior. Permite a priorização dos problemas e também é conhecida como diagrama 6M. Tá? É diagrama 6M, depois na aula vocês vão ver, porque tem as informações todas que devem ser colocadas. Tá? Aqui está o diagrama de Pareto. Ó. Isso aqui, na verdade, que ele fala aqui, olha, é um diagrama de Pareto, é uma gráfica de barras. Gráfico de barras. Aqui, ó. Gráfico de barras. Tá? E o último, criado por Walter, o diagrama de Ishikawa é uma ferramenta de qualidade utilizada no controle de processos, que tem como foco a solução de problemas. Sua aplicação consiste em 4 fases: planejar, fazer, verificar e agir. Bom, vamos ver o erro. Conhecido como diagrama de espinha de peixe, por causa do seu formato. Tá? É o formato aqui, ó, de espinha de peixe. Cadê? Só. Aqui, ó. Formato de espinha de grama, o diagrama, tá vendo? Por isso que é uma espinha de peixe. Conhecido como diagrama de espinha de peixe, por causa do seu formato, ou diagrama de causa e efeito, por ser composta pelo problema e suas possíveis soluções. Tá? Então, ó, um diagrama de causa e... causa e efeito. Tá? Composta pelo problema e suas possíveis soluções. As causas são hierarquizadas, é possível identificar de maneira concreta as fontes de um problema. Vamos ver onde está o erro aqui, ó. O diagrama é uma ferramenta de qualidade utilizada no controle de processos, que
tem como foco as soluções de problemas. Até aqui tudo bem, tá? E composta pelo problema e suas possíveis causas. Ó, que tem como foco as soluções. Sua aplicação consiste em 4 fases. Ó, que tem como foco a solução de problemas. Na verdade, é a solução de problemas. O foco dele, né, é possíveis causas. Tá? Então, as causas dos problemas. Esse que é o principal foco. Tá? Causas agrupadas 6 M's. Máquinas, materiais, mão de obra, meio ambiente, método e medidas. Então, aqui está falando sobre cada uma desses meios de orientação. Tá? E, na verdade, essa questão aqui, ó, planejar, fazer, verificar e agir, ele tá errado, tá? Está errado. Essas 4 fases aqui, a gente viu que faz parte, na verdade, do diagrama de Pareto. E aí o C está correto, conhecida como 5W2H. Essa ferramenta funciona como um mapeamento de atividade onde ficará estabelecido o que será feito, por que será feito, quem fará o quê, em qual período de tempo, em qual área de empresa, de que maneira, qual o custo. Cadê o 5H? Está lá embaixo, acho. Aqui, ó. 5H2W. 5W2H. A ferramenta 5W2H é um checklist administrativo, né? Atividades, prazos e responsabilidades que devem ser desenvolvidas com clareza e eficiência por todos os envolvidos. Então, é um checklist administrativo. Então, ele coloca a ferramenta funciona como um mapeamento de atividades onde ficará estabelecido o que será feito, tá? Curto período de tempo, claro, né? Então, por isso que é um checklist para você descobrir. Então, a alternativa correta é a C, tá? Bom, descreva quais são as etapas quando identificado um evento adverso. Quando identificado um evento adverso, né? O que a gente deve fazer? Ele coloca aqui nos slides. Ó, evento adverso, plano de ação, a ferramenta 5W2H, que é o checklist. Por que é 5W2H? Aqui em cima ele coloca mais análise, ó, análise da causa. Pergunta é as etapas, né? Quais são as etapas quando identificado um evento? Quais são essas etapas? Ah, ele não colocou aqui, eu acredito. Dessa forma que eu coloquei. Deixa eu mostrar para vocês. Notificação, mitigação, investigação e análise, tá? Quando, então, a gente descobre um evento adverso, né? Que a gente lembrando que o evento adverso é aquele evento que aconteceu um problema, né? Aconteceu realmente um evento, um incidente, aconteceu um incidente e depois deu em consequência para o paciente. Então, eu devo fazer o quê? Notificar esse evento. Mitigação é como fosse uma pré-investigação. Depois investigar realmente propriamente dito e depois fazer a análise para que não tenha mais esse tipo de problema, tá? Essas são as 4 etapas aí que se deve fazer. Olha só. Considere a seguinte situação. Paciente JGS, é o nome dele, né? Deu um sigla aqui. Um homem, 46 anos, está internado para tratamento de meningite em uso de ceftriaxona, tá? 1 grama, diluída em 100 ml de soro fisiológico.
A colaboradora da enfermagem administrou ao paciente ceftriaxona 2 gramas diluída em 100 ml de soro fisiológico. Então, era para tomar uma, ela administrou 2. A mesa identificou que houve uma falha na concentração da medicação. Entretanto, o paciente não apresentou nenhuma reação devido à administração do antibiótico. Como devemos classificar o incidente ocorrido? Justifique. Então, o incidente é sem dano, pois atingiu o paciente, embora a concentração administrativa foi maior, não causando dano à sua saúde. Então, assim, houve uma ação errada? Houve. Tá? Houve um incidente? Houve. Houve um incidente. Tá? Mas como não teve nenhum dano, tá? Como não teve nenhum dano, a gente fala que foi um evento que foi somente um incidente que sem evento adverso, tá? Sem danos, sem evento adverso. Ela deu sorte, né? Dele não ter nenhum problema. Então, ele é um incidente sem dano. Tá? Atingiu sim o paciente, né? Atingiu o paciente, mas não teve nenhum dano à saúde do paciente. Quando eu classifico, se tivesse algum problema aqui de saúde, aí eu teria que identificar ele como um evento adverso. Tá? Um evento adverso. Aí sim, é um incidente com evento adverso. E aí eu tenho que fazer todas essas questões aqui, essas etapas aqui. Notificação, mitigação, investigação e análise. Eu preciso realmente identificar todas essas questões aqui. Eu acho que ele coloca isso aqui nos slides. Deixa eu ver onde. Aqui, aqui ó. Investigação. O incidente relacionado à assistência à saúde deverá ser investigado. Análise. Análise da causa. Análise da causa raiz é o processo de descobrir a causa raiz dos problemas identificados e soluções adequadas. Né? Análise da causa, está falando como que deve ser o terceiro objetivo. E aí o plano de ação, tá? Então, como agir, na verdade. Então, essa notificação a gente notificou, a investigação a gente descobriu o que está acontecendo, investigou e faz a análise lá, por isso que tem o 5W2H, que é uma forma de você fazer a análise para melhoria e não ter mais nenhum tipo de evento adverso que poderia ter acontecido aqui nesse caso da questão 5. Tudo bem, gente? Pessoal, em relação a essas duas aulas, vocês têm alguma dúvida? Não. Tá claro? Não sei se vocês assistiram a aula ao vivo, deu para dar uma revisada, ficou um pouco... Querem fazer alguma pergunta? Nas duas últimas Não? aulas que mudou o professor, ficou bem mais fácil. São 4 Ah, aulas, eu também achei. a professora é ótima. Deixa bem esclarecido.